noite. A Itália promete recorrer aos tribunais internacionais para forçar o Brasil a rever o caso Cesare Battisti. No governo italiano, há quem fale em rompimento comercial e até em boicote à Copa de 2014. Libertado por decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-ativista já pediu visto de permanência no Brasil. A repercussão do caso é um dos destaques desta quinta-feira. Vamos agora a outros assuntos de hoje. Ônibus cai de viaduto e é atingido por trem na Grande São Paulo. 6 vítimas permanecem internadas. Governo do Rio antecipa reajuste salarial, mas bombeiros do estado ainda têm o menor salário da categoria no país. A Agência Internacional de Energia Atômica acusa a Síria de desenvolver programa nuclear secreto. A natureza dá um espetáculo no Havaí. Vascaínos passam a madrugada comemorando a conquista da Copa do Brasil. A gente foi comemorar na Tijuca e hoje é só ressaca. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, que estava aí com a voz também igual da moça ali, sem voz, da farinite. E o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safatli. No final desta edição, tem o Bate Pronto, quadro em que os nossos convidados respondem às perguntas do público sobre as reportagens que vamos exibir aqui. Mande a sua dúvida através do nosso endereço no Twitter, twitter.com/jornal_cultura. Um grave acidente feriu 15 pessoas hoje em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Um ônibus intermunicipal caiu de um viaduto sobre os trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e foi atingido por uma composição. O acidente foi às 9h30 da manhã neste viaduto que fica na Vila Prosperidade, em São Caetano do Sul. A motorista deste ônibus da empresa metropolitana de transporte urbano perdeu o controle da direção, bateu na mureta e caiu sobre a linha da CPTM. Os passageiros estavam saindo pelas janelas do ônibus quando o ônibus foi colhido pela composição de trem. Um estudante que mora ao lado do viaduto registrou o momento do impacto entre o ônibus e o trem. A tragédia só não foi maior porque o maquinista do trem conseguiu frear a composição. Nenhum dos passageiros do trem ficou ferido. O trem da linha 10 Turquesa ia para Rio Grande da Serra. O maquinista não se machucou. 65 bombeiros ajudaram a socorrer as vítimas do ônibus. Várias viaturas foram deslocadas para o local. A Defesa Civil de São Caetano e a Defesa Civil de São Paulo foram acionadas. O transporte da linha Turquesa foi interrompido por mais de 2 horas. Só no final da manhã, o transporte de passageiros entre as estações Utinga e São Caetano foi restabelecido. Das 15 vítimas, 6 permanecem internadas, entre elas a motorista do ônibus, Lilian de Souza Freitas. Pela gravidade do acidente, nenhuma vítima é considerada em estado grave. Mais um assalto a restaurante da capital paulista. É o 15º arrastão desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Há 15 dias, donos e clientes dessa tradicional pizzaria do Itaim, na zona sul de São Paulo, viveram momentos de tensão. Um grupo de criminosos fortemente armados invadiu o local, roubou o dinheiro do caixa e os pertences de todos. Cenas que se repetiram na noite de ontem. É uma ação muito rápida, não dura nem 3 minutos. Entram, trouxeram o pessoal da portaria para dentro e fazem um arrastão mesmo. Passam levando mixaria, né? Não é nada importante, porque também ninguém mais porta dinheiro, porque já sabe que corre esse risco em qualquer lugar. Segundo a polícia, muitos fatores indicam que os 2 assaltos foram feitos pela mesma quadrilha. Desde fevereiro, esse foi o 15º caso de assalto a restaurantes e boates das zonas oeste e sul da capital. Há 3 meses atrás teve uma série de roubos a restaurantes. O trabalho da polícia da delegacia seccional da 3ª seccional neutralizou, prendeu, a quadrilha está preso, os integrantes da quadrilha estão presos, então não tem nenhuma ligação. Se agrava o temor de sair à noite
as pessoas realmente deixam de sair, com isso as consequências são negativas para todas as atividades comerciais que trabalham à noite. Verdade, comercial, cultural, porque você às vezes, né, vai a um cinema, um teatro, segue para comer uma pizza. E esse tipo de crime já é comum no Rio de Janeiro e agora chega a São Paulo. Querem comentar ou vamos em frente? O preço da pizza já é um roubo, você ainda vai ser assaltado, né? Terrível. A Itália pede retaliação ao Brasil depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de libertar o ex-ativista Cesare Battisti. O governo italiano anunciou que vai recorrer à Corte Internacional de Haia para reverter a decisão. A libertação de Cesare Battisti foi destaque nos principais jornais e telejornais da Itália. Cesare Battisti, il terrorista condannato all'ergastolo in Italia per 4 omicidi, è scarcerato dopo che il Supremo Tribunale brasiliano aveva negato. Integrantes do governo chegaram a pedir que a Itália boicote a Copa de 2014 e que suspenda todas as relações comerciais com o Brasil. Em nota, a presidência da República Italiana informou que a decisão de manter Battisti no Brasil prejudica as relações históricas dos dois países, mas garantiu que isso não afeta o comércio. O primeiro-ministro Silvio Berlusconi também lamentou o resultado e anunciou que a Itália vai recorrer à Corte Internacional de Haia, na Holanda, para tentar reverter a decisão. E allora ricorreremo all'Aia e non abbiamo una sfera di cristallo per poter dire che cosa l'Aia potrà decidere. Cesare Battisti é foragido da justiça italiana, onde foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos nos anos 70. Preso desde 2007 no Brasil, o italiano foi solto no fim da noite de ontem do presídio da Papuda, em Brasília. Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ex-presidente Lula de não extraditar o ex-ativista. Hoje, no primeiro ato depois de ser libertado, Battisti, através de seu advogado, solicitou visto de permanência no Brasil. É um visto com o propósito de ele poder exercer todas as atividades da vida civil, inclusive trabalhar. Maristela, quais as consequências desse episódio aí para o Brasil? As consequências são importantes, até porque, embora a gente tenha ouvido o discurso do Berlusconi, do primeiro-ministro, parece retórica, mas não é retórica. A Itália hoje, já à tarde, já se preparou para, no início da semana, entrar com um pedido de opinião legal junto à Corte Internacional de Justiça da ONU, que foi citada na matéria como Corte Internacional de Justiça de Haia, é a Corte Internacional de Justiça da ONU, que tem sede em Haia, na Holanda. Essa corte tem 2 competências. Uma competência é de dar sentenças, quando ela é chamada a julgar um litígio entre 2 estados, ela decide qual estado tem razão, então ela dá uma sentença. Ou também ela tem uma outra competência que é da opinião legal, ela dá um parecer, ela responde uma consulta. E é isso que o governo italiano vai fazer. O governo italiano vai se dirigir à corte e vai perguntar à Corte Internacional de Justiça se o Brasil se comportou bem, se o Brasil cumpriu os tratados que tem com a Itália, especialmente o tratado de extradição. Provavelmente a Corte, examinando os documentos, vai dizer que não, o Brasil não se comportou bem porque não cumpriu o tratado de extradição que tem para com a Itália. Uma resposta a um parecer, uma opinião legal. E isso que desdobramentos tem para a gente? Então, esses desdobramentos são muito importantes porque a gente tem que perceber que o Brasil fala por uma única voz. E se o Brasil hoje, por meio do seu executivo, já desde o governo Lula, ele pretende um assento no Conselho de Segurança da ONU, ele tem que ter presente que o Conselho de Segurança da ONU é um órgão irmão da Corte Internacional de Justiça da ONU. Então, a ONU tem 2 órgãos importantes, o Conselho de Segurança e a Corte Internacional de Justiça. Se o Brasil quer um assento no Conselho de Segurança, ele vai ter que cumprir, referendar, seguir as observações, sentenças e pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça. Então, a situação do Brasil fica um pouquinho complicada nessa plataforma, nesse desejo de querer ingressar no Conselho e, ao mesmo tempo, enfrentar enfrentar a Corte, que vai dizer, provavelmente, que o Brasil descumpriu os tratados internacionais que tem com a Itália. Agora, então, não é um bom comportamento. Entendi. E esse caso é
é polêmico, não começou aqui no Brasil, não é? É um caso que já vem desde a França. Não, na verdade, não só o caso Batista é um caso polêmico. Toda a situação dos ex-guerrilheiros de luta armada, nos movimentos estudantis italianos, é uma situação extremamente polêmica. Eu gostaria de lembrar só 3 coisas. Primeiro, a Itália não fez nem metade dessa confusão que ela está fazendo com o Brasil quando o governo Sarkozy decidiu não extraditar uma outra ex-membro da guerrilha, que era a Marina Petrella, né? Ninguém teve essas ideias de fazer retaliação, não sei o quê. Então, é muito estranho que eles queiram fazer isso com o Brasil, né? Além do que, bem, se eles não quiserem vir para a Copa de 2014, acho que ninguém vai reclamar, né? Por outro lado, Ele está falando sozinho. Não, eu não faço a questão que eles venham, não tem problema nenhum. Ele está falando sozinho, Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é uma questão, mas acho que é uma questão importante. Quer dizer, você vê que tem uma duplicidade de atuação muito estranha, que é difícil entender, né? Segundo, teve um erro da defesa do Batista que é imperdoável, que é comparar o caso Batista à situação dos guerrilheiros brasileiros, né? Quer dizer, veja, a guerrilha que aconteceu no Brasil foi uma guerrilha contra uma ditadura militar, ou seja, contra um Estado ilegal. A Itália dos anos 70 não era um Estado ilegal, nem nada parecido. Então, isso foi realmente um troço imperdoável. Agora, a terceira coisa é que a situação italiana dos anos 70 era uma situação extremamente complexa. Eu queria só trazer para vocês, por exemplo, uma declaração de alguém que também foi condenado, que também foi para a cadeia, que era o filósofo Antônio Negri, onde vai falar um pouco sobre o que era a Itália naquela época. Ele lembra o seguinte: se esquece muito é que ele foi uma época de um estado de exceção que permitiu a detenção, a prisão preventiva de milhares de pessoas durante esses anos. Necessário recordar que nos anos 70, o limite jurídico da prisão preventiva era fixado em 12 anos. Necessário recordar o uso da tortura e de processos sumários inteiramente construídos sob a palavra de presos, aos quais era prometida liberdade em troca de confissões. Esse foi o clima dos anos 70. Mas o nosso só uma coisa, o Batista não cometeu esqueçamos que nos anos 70 houve 36 mil detenções, 6 mil pessoas foram condenadas e milhares se refugiaram no exterior. Agora, eu gostaria... Só para entender qual é o contexto da confusão. Eu gostaria, só para a gente encerrar, que a gente tem que seguir adiante, esse episódio que acontece agora no Brasil, do ponto de vista jurídico, que tipo de precedente cria? Ele cria 2 precedentes. Primeiro, ele mostra que o Brasil não está falando por uma única voz, quando o executivo e o judiciário não estão uníssonos, não estão concertados, né? Quando o ministro Fux disse ontem no julgamento, a Itália deveria ter ido a uma Corte Internacional de Justiça, bom, ministro, a Itália agora irá a uma Corte Internacional de Justiça para discutir, inclusive, a decisão brasileira. E segundo, a Itália já participou de um julgamento numa Corte Internacional, que foi a Corte Europeia dos Direitos Humanos, para onde Battisti foi reclamada a decisão da Itália e da França. Outros advogados podem usar o mesmo caminho para conseguir... E o pior, em nível interno, é o precedente, porque existem inúmeros pedidos de extradição no Supremo Tribunal Federal. Agora, nós, advogados, vamos querer que os pedidos de extradição que chegam no Supremo vão para a mesa da presidente Dilma para decisão. Não será mais o Supremo que dará a última palavra, como diz a Constituição, e sim a presidente. A Agência Internacional de Energia Atômica acusou a Síria de desenvolver um programa nuclear secreto que pode ter fins militares. A denúncia contra a Síria foi discutida hoje em Viena, na Áustria, pelos países membros da Agência Internacional de Energia Atômica, órgão das Nações Unidas, e será levada ao Conselho de Segurança da ONU para que discutam possíveis represálias contra o governo sírio. Em 2007, aviões israelenses bombardearam instalações nucleares da Síria, na região norte do país. O ataque varreu do mapa os prédios que existiam no local, conhecido como Al-Kibar. Mas, depois disso, segundo informações entregues pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos à agência da ONU, a Síria reconstruiu a usina em segredo. A denúncia provocou um aumento na pressão contra o governo sírio, que vem sendo acusado de graves violações dos direitos humanos na repressão ao levante popular pela democratização do regime. Para escapar da violência da polícia, milhares de pessoas estão cruzando a fronteira com a Turquia. Na mesma reunião da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, foi discutida a decisão do Irã de aumentar a produção de urânio enriquecido. A medida foi considerada uma provocação pelas grandes potências e coincide com a denúncia de que os Estados Unidos estariam envolvidos numa conspiração para derrubar o governo do Irã.
O principal canal de TV do Irã levou ao ar em horário nobre a denúncia feita por esse homem, Mohammad Reza Mahdi. Ex-preso político no Irã, ele fugiu para o exterior e teria sido contratado pelos serviços de espionagem dos Estados Unidos para liderar um golpe contra o governo do Irã. O plano incluía também a criação de um governo iraniano no exílio, que iria coordenar as ações para a derrubada do regime de Teherã. Em Viena, o representante do Irã junto à Agência Internacional de Energia Atômica confirmou a intenção do governo iraniano de triplicar a produção de urânio enriquecido. Esse mineral, utilizado nas usinas nucleares para a produção de energia, também pode ser usado na fabricação de bombas. Mas o governo iraniano garante que os objetivos de seu programa são pacíficos e que o material será destinado à terceira opção de uso, que é medicinal. Como parte do plano de ampliação de seu parque nuclear, o Irã vai transferir o setor de enriquecimento da usina de Natanz, ao sul de Teherã, para a área de Fordow, mais próximo da capital. O processo de enriquecimento de urânio, que é basicamente a concentração do mineral, tem 3 etapas principais. A mais baixa, até 5%, se destina à geração de energia elétrica. Com 20%, pode mover um submarino nuclear. E acima de 90%, cria uma bomba atômica. O que faz o mundo não acreditar, ou não acreditar que o Irã está dizendo a verdade? Ele é muito esperto, né, o Ahmadinejad, porque ele está trabalhando justo no limite que a Agência Internacional de Energia Atômica permite, controla, abre mais os olhos ou fecha mais, que são 20%. A produção em torno de 20%, significa, como a matéria disse, produção para submarinos, mas também para a medicina. Então, o que diz o Ahmadinejad? Olha, eu vou produzir 20%, porque eu vou usar para fins médicos. Mas fins médicos, esse 20% também serve para submarino e também pequenas bombas. E serve até mesmo estocado 20, você chega nos 90% e pode produzir a bomba. Então, esse limite dos 20% é importante porque é perigoso, é uma ameaça internacional, à segurança internacional. E o deslocamento associado, essa produção de 20%, associado ao fato de que ele tira a produção de um determinado local do país e transfere para outro, esse local para onde ele transfere já está preparado esperando isso, que são linhas subterrâneas, que não poderão ser capturadas por satélites e ficarão fora do controle da Agência Internacional de Energia Atômica. Por essa e por outras, a comunidade internacional não acredita. É um tema, o tema da Agenda Internacional é, sem sombra de dúvida, a segurança, e a segurança passa por isso. Não, eu acho uma questão muito importante, mas talvez a boa pergunta seja, por que eles querem bomba atômica? De fato, eles vão fazer de uma maneira ou de outra. Quer dizer, que situação de instabilidade regional foi criada naquela região toda? Por que você acredita que eles querem? Veja, digamos que você é um iraniano. Você olha para o seu lado direito, você encontra o Afeganistão, que foi um país que foi invadido. Né? Você olha para o seu lado esquerdo, você encontra o Iraque, que também foi um país invadido. Por conta da reserva de petróleo. Agora, não, mas perceba uma coisa interessante. A Coreia do Norte, que é um país extremamente... que é uma verdadeira ameaça, né, à ordem internacional, nunca foi invadido. Por quê? Porque eles têm bomba atômica. Então, qual que é o raciocínio do sujeito? Ele fala, bem, essa é a questão fundamental para a minha segurança. Essa que é a questão complicada. Você cria uma situação de estabilidade regional tal que esse tipo de situação começa a ser aventada. Quer dizer, a única solução é um plano global de paz e conseguir pacificar a região. Enquanto isso não acontecer, você vai ver cada vez mais países procurando bomba atômica. E os rebeldes que lutam para depor o governo da Líbia vão receber ajuda financeira de mais de $1 bilhão das potências ocidentais. Mas eles dizem que precisam de 3 vezes esse valor. Os países que apoiam os rebeldes se reuniram hoje em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Estados Unidos, Inglaterra, Itália e França estão entre os que mais contribuíram para o fundo destinado a sustentar a luta contra o regime de Muammar Gaddafi. Sobre os conflitos no Iêmen, o jornal New York Times fez hoje uma revelação surpreendente. Os Estados Unidos estão bombardeando pontos do território iemenita, onde se concentram rebeldes ligados ao grupo terrorista Al-Qaeda. O objetivo desses ataques, até agora secretos, é evitar que, numa eventual queda do governo, o poder caia nas mãos de setores radicais islâmicos. Vladimir.
Não, acho um absurdo uma notícia dessa natureza, ou seja, que houve ataques desconhecidos em regiões que, afinal de contas, são regiões que de uma maneira ou de outra, estão em luta contra uma ditadura. Diga-se de passagem, uma ditadura que foi apoiada pelos Estados Unidos durante mais de 30 anos. Quer dizer, é uma situação de, no mínimo, quer dizer, a comunidade internacional deveria ter decidido alguma coisa. Você não faz uma coisa dessa natureza, uma intervenção dessa natureza assim. Você concorda, mas com a intervenção no Paquistão e no Afeganistão, esse pessoal do Talibã fugiu para o Iêmen. Então, o Iêmen agora é, digamos, o lugar que abriga o maior número, o número mais expressivo de terroristas e membros do Talibã e da Al-Qaeda. Então, hoje, digamos, o câncer do terrorismo para a comunidade internacional é o Iêmen. E esses ataques justificam justamente essa prevenção. Não, só acho o seguinte, se eles realmente estivessem preocupados com o terrorismo do Iêmen, eles parariam de ficar defendendo uma ditadura de 30 anos, porque esse tipo de esgarçamento da situação política faz com que essas ideias extremistas comecem a ganhar uma certa aceitação no interior da população. Mas agora eles afrouxaram, eles não estão mais apoiando ninguém, né? nem a Líbia, nem a Síria, nem o Iêmen. Agora os Estados Unidos, sobretudo a comunidade internacional, deixaram eles a sua própria sorte. Quer dizer, procurem a sua liberdade, procurem o seu caminho. Já não há mais esse apoio tão assim claro como a gente tinha no passado. E, sem sombra de dúvida, eles fugiram todos para ali. Então, hoje, o Iêmen que se cuide, porque está na mira de fogo mesmo, né? Quer dizer, pode virar um novo Afeganistão. Sim, pode. Embora hoje a comunidade tenha afrouxado um pouco o apoio a essa ditadura, sobretudo os Estados Unidos, e por outro lado, não pode afrouxar tanto, porque qualquer outro que assumir o poder pode ser mais favorável aos terroristas. Então, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas essa é uma bela questão. Quer dizer, como é que se chegou até essa situação? Quer dizer, você criou uma situação de uma artificialidade política tal, certo? Que no momento em que você pode realmente criar uma situação de democracia, vem esse tipo de conflito. E veja, as posições do Ocidente nesses conflitos são muito, muito ambíguas até hoje. Você veja o que aconteceu no Bahrein, quer dizer, foi um país que foi invadido por tropas sauditas. Certo? Quer dizer, as pessoas estavam querendo uma monarquia constitucional, quer dizer, não estavam pedindo nem... É que a ética não é dos princípios, a ética é dos resultados, né? Então, a política internacional realmente ela é perversa por isso. Os resultados são ruins. Podem ser. A seguir, governador do Rio antecipa reajuste dos bombeiros, mas o salário deles ainda é o mais baixo do Brasil. E mais, cidade de São Paulo ainda enfrenta transtornos por causa do vendaval de terça-feira.